Olá, boa tarde. Bem-vindos à correção de matemática e português de hoje. Vamos aprender? Vamos começar com a correção de matemática, páginas 106 e 107. Multiplicação por 4 e 5. Número 1. Marcelo e a família dele costumam separar o lixo que pode ser reaproveitado. Ele e o pai usam as garrafas de plásticos vazias para construir um avião. Então, aqui a gente tem o pai do Marcelo e o Marcelo reutilizando as garrafas de plástico, construindo um avião. Se fossem construir mais aviões como esse, de quantas garrafas Marcelo e o pai precisariam? Complete o quadro. A quantidade de garrafas necessárias depende da quantidade de aviões que vamos fazer, disse o pai de Marcelo. Quantidade de aviões. Um avião usa 4 garrafas. Então, 1 vezes 4, 4. 2 aviões usam 2 vezes o 4, 8. 3 aviões usam 3 vezes o 4, 12. 4 aviões usam 4 garrafas, 4 vezes 4, 16. 5 aviões usam 5 vezes o 4, 20 garrafas. 6 aviões usam 6 vezes o 4, 24 garrafas. 7 aviões usam 7 vezes 4 garrafas, que são 28 garrafas. 8 aviões usam 8 vezes 4, que é igual a 32 garrafas. 9 aviões vai usar 9 vezes 4 garrafas, que vão usar 36 garrafas. E 10 aviões vão usar 10 vezes 4, que são 40 garrafas. Todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 4. B. Em sua opinião, é importante reciclar materiais? Por quê? Converse com os colegas e com o professor. Então, é muito importante a gente estar reciclando, reutilizando e dando uma nova vida a materiais que a gente não usa mais. E ao construir um brinquedo com garrafas, você está evitando de jogar aquele lixo no ambiente, evitando de poluir a natureza. Então, é muito importante sim. Página 107. Número 2. A professora de educação física organizou um campeonato de basquete na escola. Cada time tem 5 jogadores. Letra A. Um time vezes 5 jogadores, 5. Em um time, há 5 jogadores. Em 3 times, é 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Ou 3 vezes o 5 igual a 15. Em 3 times, há 15 jogadores. Então, a multiplicação é uma soma de parcelas. Continuando. C. 4 times, eu vou juntar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Que é igual a 20. Ou 4 times com 5 jogadores, eu vou usar 20. Em 4 times, há 20 jogadores. Em 6 times, eu vou usar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 30 jogadores. Ou 6 vezes 5 igual a 30 jogadores. Em 6 times, há 30 jogadores. Letra E. 7 times, eu vou usar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Eu vou repetir o 5 7 vezes, que é igual a 35. Ou 7 vezes 5 igual a 35. Em 7 times, há 35 jogadores. Todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 5, da multiplicação do 5. Então, a tabuada do 5 é uma repetição do 5, ok? 5 vezes o número. Então, complete o quadro abaixo. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Agora, vamos fazer a correção de português, páginas 108, 109 e 110 do livro.
Nossa língua. Você vai ler as informações sobre a flor cadáver. Na sua opinião, por que ela tem esse nome? Então, pensem aí, tá bom? Depois a gente vai ver e comparar com o texto. Leia o texto para saber o que você pensou, se confirma. Então, vamos ler. Flores cadáveres gigantes florescem no Jardim Botânico de Chicago. As enormes plantas da Indonésia exalam um fedor intenso para atrair insetos polinizadores e viraram atração turística por um dia na cidade americana. Natural da ilha de Sumatra, na Indonésia, a planta, conhecida em português como jarro-titã ou flor cadáver, alcança até 3 metros de altura e pesa 75 quilos. 2. Responda. As palavras planta e plantas são substantivos. Lembrando aqui que substantivo é a palavra que dá nome aos objetos, pessoas, coisas, lugares, tudo que dá nome é um substantivo. Que diferença de grafia existe entre essas duas palavras? Então, qual a diferença entre planta e plantas? A diferença é que um substantivo termina com S e o outro não. Então, a palavra plantas termina com S e a palavra planta não. Ao falar que um substantivo está no singular ou no plural, estamos nos referindo ao número desse substantivo, a quantidade. Então, o número do substantivo é dizer se ele está no singular ou no plural, ok? B. Pinte. De vermelho, a forma que indica só um elemento. E de azul, a que indica mais de um elemento. Então, nós vamos lá. Nós vamos pegar o lápis de cor. Deixa eu pegar aqui, caneta. Aí, eu vou pintar, tá bom? Nós vamos pintar de vermelho que só tem um elemento. Então, aqui, planta ou plantas? É a palavra... Ixi, nós demos uma erradinha aqui, mas nós vamos pintar de vermelho o retângulo da palavra planta, que indica só um elemento, tá? No singular. Terminou de pintar? Aí nós vamos pegar o lápis de cor azul. E nós vamos pintar de azul o que indica mais de um elemento, que está no plural. Então, lembrando, singular é quando só tem um elemento. Plural é quando eu tenho mais de um elemento. Entendido? Então, vamos recapitular. Lembrando que singular é um elemento. Plural é mais de um. A forma planta está no singular. A forma plantas está no plural. 3. Leia. O Zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. E entre os mais populares estão o elefante, a girafa, o tigre, o rinoceronte, a águia e o gorila. Complete o trecho passando o nome de cada animal para o plural. Lembrando que o nome aqui é o substantivo. E a gente vai passar para o plural. O plural é quando tem mais de um animal. Então, como é que ficaria a resposta? O Zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo mundo. Entre os mais populares estão os elefantes, as girafas, os tigres, os rinocerontes, as águias e os gorilas, ok? 4. Letra A. Que letra você acrescentou aos nomes dos animais para passá-lo para o plural? Então, nós usamos aqui o S, ó. Elefantes, girafas, tigres, rinocerontes, águias e gorilas. Usamos a letrinha S. B. Que outras mudanças você teve que fazer no texto? A gente teve que mudar o O aqui, o A aqui, né? Em vez de ser o elefantes, teve que ser os elefantes, as girafas, os tigres, os rinocerontes, as águias e os gorilas. Nós mudamos o artigo, a palavra que acompanha o substantivo. Vocês lembram da aula anterior que falamos que quando a gente passa o substantivo para o plural, o resto da frase também tem que ir para o plural? Por isso, nós mudamos aqui também os artigos. Existem outras formas de fazer o plural dos substantivos de acordo com as diferentes terminações. Observe os quadros abaixo a seguir. Então,
Então, além do S, a gente usa outras formas para também fazer o plural. Quando as palavras terminam em R, M, Z, AO, TIL e L, existe uma outra forma de fazer o plural além de acrescentar o S. Por exemplo, senhor, senhores, eu acrescento quando termina em R, acrescento ES. Jardim, eu troco o M e coloco o NS, jardins. Nariz, eu coloco o ES, narizes. Leão, eu troco o ão por ões, leões. Animal, eu tiro o L e coloco IS, animais. Barril, barris. Lençol, lençóis. Pastel, pastéis. Então, quando terminar em L, eu coloco IS. Tiro o L e coloco IS. Quando terminar em R, acrescento o ES. Quando terminar em M, eu tiro o N e coloco NS. Quando terminar em Z, eu acrescento ES. E quando terminar em ão, eu coloco ONs, ok? Depois você pode estar pesquisando em jornais e revistas outras palavras que indiquem plural, que termine como as apresentadas no quadro. Por exemplo, cantor, cantores. Mão, mãos. Animal, animais e outras. 5. Leia o trecho de um depoimento de um garoto que imagina que um monstro morava embaixo da sua cama. Continue modificando o trecho, imaginando que se trata de mais de um monstro. Então, nós vamos passar esse texto para o plural. O texto normal é o monstro que morava embaixo da cama de Temeroso. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu pai vivia pegando no meu pé para arrumar o quarto. Até que ele não era bagunçado, mas conforme chegava mais perto da cama, a bagunça aumentava. Acontece que desde que eu era bebê, eu sabia que havia um monstro horroroso morando embaixo da minha cama e evitava me aproximar dela. O monstro era sinistro. Toda noite, quando eu ia dormir, ele rosnava e fazia ruídos estranhos. Acho que estava mastigando pedaços dos meus brinquedos. E sempre que meus pais entravam no quarto, ele parava na hora. Então, o texto está todo no singular. Nós vamos passá-lo agora para o plural. Então, a gente tem que modificar o substantivo, os artigos e o verbo, né? Se tiver no singular, toda a frase tem que ir para o plural. Se tiver no singular, toda a frase tem que ir para o plural. Aí fica assim. Os monstros moravam embaixo da cama de Temeroso. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu pai vivia pegando no meu pé para arrumar o quarto. Até que ele não era tão bagunçado, mas conforme chegava mais perto da cama, a bagunça aumentava. Acontece que desde que eu era bebê, eu sabia que havia, aqui vai modificar, uns monstros horrorosos morando debaixo da minha cama e evitava me aproximar dela. Os monstros eram sinistros. Toda noite, quando eu ia dormir, eles rosnavam e faziam uns ruídos estranhos. Acho que estava mastigando pedaços dos meus brinquedos. E sempre que os meus pais entravam no quarto, eles, aqui muda de novo, paravam na hora, tá? Então, ficaria assim, ó, as frases que a gente modificou aqui na leitura estão aqui, ó. Vou repetir. Os monstros eram sinistros. Toda noite, quando eu ia dormir, eles rosnavam e faziam uns ruídos estranhos. Acho que estavam mastigando pedaços dos meus brinquedos. E sempre que meus pais entravam no quarto, eles paravam na hora. Então, tem que modificar essas frases aqui. Você vai reescrever o texto modificando essas frases, ok? Dica. Ao mudar o número dos substantivos, outras palavras no texto também mudam. Então, como eu disse, quando você muda o substantivo, o nome, muda-se o artigo, que é a palavra que acompanha o substantivo, e muda o verbo, que é a ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, a frase ela tem que ser toda alterada. Se mudar o substantivo para o plural,
o artigo e o verbo e o adjetivo também vão para o plural. Lembra que a gente já estudou? Agora tá fácil, né? Vamos lá? Vamos corrigir? Façam direitinho no caderno a cópia do texto, mudando para o plural, ok? Nos vemos na próxima correção.